Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Risolda Farias, estou aqui para que você aprenda e conheça mais sobre esse mundo fantástico da física. E agora, com base nisto, vamos descobrir qual o tema da aula. Olha só, pessoal, aula 19, objeto de conhecimento, comunicação e argumentação com base em conhecimentos científicos, imagens obtidas por sensoriamento remoto, elaboração de diferentes teorias e o detalhamento, regras de arredondamento. Muito bem, pessoal, agora que já estamos apresentados, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, estamos iniciando nossa unidade 3 e agora vamos começar no nosso barco do conhecimento. Muito bem, pessoal, olha onde eu estou. Hoje estamos iniciando aqui no nosso barco do conhecimento. Claro é que você perceba que o nosso assunto é sobre arredondamento. Claro que muitas das vezes no nosso cotidiano você fica se perguntando: o que eu devo arredondar? E qual é o objetivo de arredondar? E claro que você também pode estar se perguntando, mas por que a professora de física está começando a explicar arredondamento? É porque ele é muito importante também para a nossa vida, para o nosso cotidiano e muitas das vezes eles são aplicáveis também na nossa sociedade. Vamos agora definir o que é o arredondamento. Olha aí, pessoal. O arredondamento, nos trabalhos relacionados à estatística, matemática financeira, entre outras situações cotidianas relacionadas ao uso de números, usamos algumas técnicas de arredondamento. Claro que você poderá ficar se perguntando: por que arredondar? E quando você fizer algum experimento, e aonde é que eu aplico? Muitas das vezes os estudantes eles fazem uma divisão. Você aí já fez essa divisão e aí colocou muitos números, 4,89000 e pensando que estava totalmente correto. Claro que muitas das vezes você tem que ter uma estimativa e com base nessa situação nós temos aí o arredondamento. Vejam agora, nós temos um jornal conhecido como CN News. Aí você pode estar se perguntando: professora, mas o que é o CN? CN significa Ciências da Natureza, que representa a física, a biologia e a química. E CN News, física. Aí você tem, olha, o que eu acabei de falar para vocês, o arredondamento e estimativa. Olha aí a Cecília, ela está com o número que eu falei para vocês há pouco. Ela fez uma divisão e encontrou esse número, 159,36987 dividido por 289. Ela fez um cálculo aí. Só que aí ela quer saber como é que eu vou aplicar o arredondamento. Aí temos a seguinte pergunta para vocês. Você sabe como arredondar
um número decimal? E um número inteiro bem grande, como temos aí? Um número inteiro bem grande, como aparece aí a Cecília. Aprenda a fazer o arredondamento e facilite os seus cálculos. Claro que muitas das vezes você já sabe fazer o cálculo, você sabe arredondar. Muitas das vezes também acontece com os professores. Fazem aquela divisão, aí o aluno, o estudante fica, eu fiquei por 4,8, fiquei de recuperação, porque o professor não arredondou. Então, nós vamos agora perceber o que é esse arredondamento. E agora nós vamos ter aí, temos aqui esse número, 159, e eu te faço essa pergunta: por que arredondamento? Por que fazer o arredondamento? Percebam que existem aí várias formas de você calcular. Aí nós temos as grandezas físicas que representam. Vejam aí, olha que imagem linda, né, que nós temos aí ao fundo, que representa a nave do conhecimento, representa também o nosso barco. Só que agora nós estamos aqui falando do barco do conhecimento. Muito bem. E agora nós temos aí esse questionamento para vocês. Olha aí, nós temos 234,68 newtons, 1.230 metros por segundo, que é a velocidade, 234,7 newtons, que é a força, 256,61 newtons. Muito bem. Aí você tem em números, uma quantidade de números que existem na nossa sociedade, na nossa vida. Até mesmo quando você vai comprar algo, eu necessito dos números, certo? Aí, nós vamos ter agora um vídeo, certo? Temos um vídeo que terá o senso comum e depois o professor irá explicar o que é o arredondamento. Vamos agora para o nosso vídeo. Você sabe por que devemos arredondar determinados números? Olha, eu acho que a importância de arredondar número é muito mais para coisa do cálculo, né? Cálculo de finanças, a gente vai fazer compras e tudo mais. Acho que é necessário, quando a gente vai calcular o que a gente pode gastar, o que não pode gastar, a gente coloca tudo, arredonda para cima, para poder ter garantia de que vai sobrar dinheiro na hora da nossa compra. Basicamente, o arredondamento ajuda a gente a facilitar nossos cálculos, né, na cabeça, na hora de organizar as finanças, né, organizar as compras. Você sabe por que devemos arredondar determinados números? Eu costumo arredondar os números para facilitar, por exemplo, as minhas transações financeiras. Eu acho muito melhor lidar com os números inteiros do que com os números fracionados. Você sabe por que devemos arredondar determinados números? Rapaz, para mim facilita na hora de fechar a conta. Porque pensa, todo mundo hoje usa celular, né? Ninguém mais sabe fazer conta de cabeça. Então bora arredondar, que a gente já pensa algo mais prático. Olá, eu sou o professor Emerson Marão, do componente de matemática. E o questionamento aqui é: qual a importância de se realizar o arredondamento em determinados resultados? Muito bem, o arredondamento ele é utilizado para facilitar a compreensão do público e, juntamente, facilitar determinados cálculos. No entanto, é importantíssimo que se sejam respeitadas as regras de arredondamento, beleza? Por isso que em determinados eventos, principalmente no campo da estatística, quando são feitas consultas ao público, existem aquelas margens de erro, né? De 3 percentuais para cima ou 3 percentuais para menos, né? Para baixo. Isso se dá em função dessas regras de arredondamento que são realizadas ao longo dos cálculos, beleza? Muito bem, pessoal. No nosso vídeo, os professores explicaram da forma deles como é arredondar. E vocês observam aqui que nós temos vários números, várias grandezas físicas que representam o arredondamento. E agora, com base no vídeo, com esses exemplos que temos aqui, nós vamos
para a explicação do arredondamento e estimativa de números inteiros e decimais. Vamos lá. Olhem só, o arredondamento é o nome dado ao processo de dispensa de casas decimais desnecessárias em números decimais. Percebam que toda vez que se falar de arredondamento, eu tenho um processo de que ele vai dispensar as casas decimais. E você vai prestar bem atenção como é que eu vou aplicar na física ou na química, até mesmo em outras áreas do conhecimento, o arredondamento, aliás. Vamos lá. Temos aqui, ó, o π, né? 3,1415,9. Já imaginaram como é que eu vou fazer esse cálculo? Como os professores falaram, um professor falou ali que, como existem muitos números, muitas das vezes nós não usamos mais o quê? A nossa mente, usamos calculadora. Então, para facilitar este cálculo, eu necessito fazer o arredondamento. E o que é o arredondamento? Vejam que o arredondamento é o nome dado à despesa. Você vai dispensar aí as casas decimais. Vejam, o arredondamento é o nome dado à dispensa. Você não vou escrever esses números imensos de casas decimais em um número decimal. Toda vez que eu quiser, aliás, eu tiver um número muito alto, eu faço esta estimativa. O arredondamento de números inteiros, vejam, quando um número apresenta uma grande quantidade de algarismos, nós podemos arredondá-lo para facilitar os cálculos. Muito bem. Toda vez que eu quiser calcular algo e este número é muito grande, eu arredondo, tá bom? E agora sim, vamos entender como é a regra do arredondamento. Claro que para muitos estudantes no novo ensino médio, nós temos aí que começar a pensar de forma científica. Aí você tem de forma científica, como é fazer um cálculo, fazer um experimento. Aí você tem que começar a pensar de forma que eu possa arredondar. Certo? Aí você tem aí, ó, regra de arredondamento com as normas da ABNT. Então, quando você for fazer algo, sempre eu irei utilizar as normas. E as normas de arredondamento que eu trouxe para vocês, ela é da ABNT 5.891. Então, tem essa regra lá para fazer cálculos científicos. Aí você tem o seguinte: quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo, ao ser conservado, for inferior a 5, olha só, ele vai ser inferior a 5. O último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Então, acontece muito isso aonde? Quando nós estamos fazendo as avaliações, lá no final do ano aparecem vários números que nós chamamos de quebrado, né? Nós chamamos de número decimal. Aí temos que observar esta regra. Se o algarismo tiver o quê? Ele for conservado quando ele for inferior a 5. O último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação. Aí você tem aqui esse exemplo, 1,3333. Vamos arredondar a primeira decimal. Aí observem aqui que resultou, olha aqui que está dizendo
quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo, ao ser conservado, for inferior a 5. Logo, ele é menor que 5, o 3. Por isto que ficou 1,3, tá? Por isto. Aí, nosso primeiro exemplo aí, 1,33, arredondando a primeira decimal, temos aqui a primeira, ó, ficou 1,3. Mas, se eu quisesse 2 casas, ficaria também 1,33. Então, não esqueçam. Se eu tiver sempre, né, eu vou colocar aqui para vocês, 2,42. Aí, eu quero sempre a primeira casa decimal. Aí, você tem aqui, essa primeira vai me resultar em quê? Eu vou trabalhar somente com 2,4, tá bom? Não esqueçam que sempre acontece isso quando ele for inferior a 5. Continuando, a regra de arredondamento, observem agora, quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo, ao ser conservado, observem agora, ele será superior a 5 ou, sendo 5, for seguido de, no mínimo, um algarismo diferente de 0. O último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. Então, não esqueçam, se esse algarismo você tem aí, você tem, quando o algarismo imediatamente seguinte a último, então aqui você observa que aparece aqui a palavra superior a 5. Ou sendo o 5, você irá fazer o quê? Você terá o último algarismo a ser conservado, deverá ser aumentado de uma unidade. Vamos ver os exemplos. Olhem só, temos aqui o exemplo, vamos chamar de A. O exemplo A, você tem 1,666 e assim vai. Arredondando, vamos trabalhar com a primeira decimal. Aí você tem, olha aqui a definição. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo, ao ser conservado, for superior a 5, ó. For superior a 5, observe, ele é superior a 5, ó. 1,66 é superior a 5. Aí você tem, for seguido de, no mínimo, um algarismo diferente de 0, o último algarismo, ao ser conservado, deverá ser aumentado de uma unidade. Então, vejam o nosso exemplo. Temos aqui, ele é 1,66, arredondando a primeira decimal, você tem que agora ele ficou sendo 1,7, certo? Porque ele é maior que 5, o 6. Aí no exemplo B. No exemplo B, você tem 4,8505 arredondados à primeira decimal. Sempre eu vou trabalhar com vocês aqui a primeira decimal. Temos aqui, logo, 4,85. Como eu quero transformar em uma casa decimal, ou a primeira decimal, ele vai resultar em 4,9. Muito bem. Aí temos, então não esqueçam, olha aqui. Quando for superior a 5, esse número, esse algarismo, ele vai aumentar. Ou seja, você tem aqui, aí você tem, ó, quando ele for
superior a 5, o que vai acontecer? O último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade, como nós fizemos. Tá aqui, nós temos aqui 1,66 resulta em 1,7. 4,85 resulta em 4,9. Muito bem. Agora, continuando falando da regra de arredondamento, você tem quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo ao ser conservado for 5 seguidos de zeros. Vejam que agora vão aparecer zeros. Deve-se arredondar o algarismo a ser conservado. E observem principalmente o seguinte, a palavra ímpar. Não esqueçam, quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo, ao ser conservado, for 5, seguido de zeros, deve-se arredondar o algarismo ao ser conservado para o algarismo, ó, aparece a palavra par, mais próximo. Então, temos aqui, quando vierem esses zeros, você tem o algarismo par mais próximo. Consequentemente, o último a ser retirado, se for ímpar, aumentará uma unidade. Então, vamos lá, na prática, o que significa isso? Olha aqui, temos 2 exemplos. Quando vierem com zeros, olha aqui, 4,5500. Arredondando, né? Vamos arredondar a primeira decimal. Sempre nós vamos trabalhar aqui com a primeira decimal. Temos, olha aqui, como ele, olha aqui a nossa definição. Temos aqui, quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo, olhem só, ele vem compreendido com quem? Com zeros. Aí, a ser conservado, for 5, seguido de zeros, olha aqui, 4,5500. Deve-se arredondar o algarismo a ser conservado para o algarismo par mais próximo. Ou seja, olha aqui, nós vamos arredondar. Vamos trabalhar com uma casa decimal, aí você tem 4,6. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5, seguido de zeros. Se for par, o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. Então, não esqueçam, quando você tiver um número e quer transformar, quer arredondar para a primeira decimal, você tem que lembrar desta regra. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último a ser conservado for 5, seguido de zeros, se for par, o algarismo a ser conservado, ele permanecerá sem modificação. Olha aqui, 4,8500. Vamos arredondar para a primeira decimal. Logo, ela fica 4,8. É igual uma média, né? Você vai tirar um cálculo, vai fazer um cálculo, aí 4,8. Toda vez que tivermos aí este número representando o 5. Aí você tem, voltando aqui, só para lembrar, ó, regra de arredondamento. Não esqueçam, toda vez que eu tiver seguido de zeros, você deverá arredondar este algarismo e, se for par, mais próximo. Consequentemente, o último a ser retirado
Se for ímpar, aumentará uma unidade. Logo, como nós temos aqui, ó. Aí vamos imaginar um outro número. Você tem aqui 4,35. Aí você tem aqui, neste caso, ó, eu quero arredondar, você vai fazer o quê? Se eu quiser deixar, eu quero fazer o cálculo sem arredondamento, vai utilizar. Só que eu necessito de quem? Para esta regra, tá bom? Aí você tem aqui, olha, regra de arredondamento para a BNT 5.891. Nós temos aqui nos exemplos da tabela, estamos aplicando a regra da ABNT, arredondando para 2 casas decimais. Aí você tem essa tabela, coloquei aqui para vocês vários números, aí você tem, olha aí. Aí eu tenho esse valor, ó. O valor 0,342, aí o segundo valor, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, vamos trabalhar só até o quinto, só para vocês observarem aí. Aí você tem o valor, número 1, 0,342, o 2, 0,346, o 3, 0,3452, olha só, nas normas da ABNT você tem, se eu quero arredondar para 2 casas decimais, observe, ele está aqui, 0,342, observem, permaneceu 0,34. Já o 0,346, como ele ficou arredondado, porque o 6 ele não é maior que 5, então 0,35. 0,3452 você tem aqui 0,35. Então, não esqueçam, toda vez que eu trabalhar com regras de arredondamento, eu necessito lembrar simplesmente desses valores. Se eu estiver trabalhando com 2 casas decimais, você aqui, por exemplo, se eu tenho aqui 2,9, ó. Na prática, você pode utilizar o 2,9, mas eu também posso transformar ou arredondar para 3. Está certo, correto? Então, não esqueça. Se eu tenho 5,99, o que você vai fazer? Você vai arredondar, ó. Mas se eu quiser, professora, eu quero trabalhar com esse número, você pode. Só que a nossa estimativa, para facilitar o nosso cálculo, é melhor você arredondar para 6, né? Vamos trabalhar aqui com uma casa decimal, aí você transforma, arredonda para 6. Então, não esqueçam, toda vez que eu tiver a regra de arredondamento, eu aplico esta situação. Olha, aqui na quinta você tem 0,332, fica para 2 casas decimais, ele irá permanecer 0,33. 0,336, aqui, ó, como 6 é maior que 5, arredondo para o 4. 0,34. 0,3352. Olha aqui o 5. Como ele é igual a 5, eu posso trabalhar aqui com 2 casas, olha aqui, e 0,34. Aqui, nesta outro número, 0,3350, 0,3050 e o 0,3150. Muito bem, pessoal.
Observem aí que nós temos sempre que fazer este arredondamento, tá? Não esqueçam, toda vez que a gente trabalhar com esta regra de arredondamento, nós temos aí que aplicar. Claro que vocês aplicam já de forma bem simples a aplicação. E agora sim, finalizamos essa parte de arredondamento, que não é física, mas sim matemática. Finalizamos aqui com vocês e até a próxima.